Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo sobre a controladora, todas as funções dela e como vocês fazem para colocar a máquina para trabalhar. E no final desse vídeo vocês vão estar aptos a começar a trabalhar com ela. It's not a game, it's a rich thing. Bom, essa é a tela inicial da máquina, os botões, e aí eu vou ensinar aqui para você explicar a função de cada botão basicamente. Reset serve para você fazer o reset na máquina, caso aconteça algum problema, ou caso você esteja fazendo algum teste na máquina, quando você apertar isso aqui, ele vai fazer aquele reset inicial dela, que ela vai procurar os dois sensores dela para fazer o referenciamento inicial. Menu, aqui dentro do menu eu tenho, por exemplo, a função de procurar os arquivos que estão no pendrive. Então, eu vou conectar aqui um pendrive, para mostrar a principal função do menu que vocês vão utilizar. Menu, File, é a primeira opção, vou apertar o Enter aqui. E aí, em Memory, eu consigo ver os arquivos que estão na memória da máquina. Consigo visualizar aqui o nome e o desenho, quantidade de vezes que foi feito o arquivo, então eu consigo selecionar ele por aqui. E aí, para eu selecionar o arquivo, eu aperto Enter uma vez, e aí aqui em Read File, aperto Enter novamente. Lá em menu, File e o Disk. Esse aqui é o pendrive, para eu acessar os arquivos que estão no pendrive. Importante, tá, gente? Os arquivos eles não podem estar dentro de pasta, eles precisam estar soltos na raiz do pendrive, tá? Para ser reconhecido aqui na máquina. E aí, o file, aperto Enter, ele vai ler o pendrive, e aí eu vou selecionar aqui o nome, o arquivo pelo nome, tá? Pelas setinhas. Para eu carregar esse arquivo na máquina, eu vou apertar Enter e Enter de novo. Aí ele pergunta, aqui como esse arquivo já está na memória, ele pergunta se eu quero sobrescrever o arquivo. Vou apertar Enter de novo. Ok, o arquivo já está na memória da máquina. Agora eu vou apertar ESC, vou lá na tela inicial dela. Aí aqui, como que eu faço para carregar o arquivo aqui na memória? Eu vou apertar o botão File. E aí eu vou procurar o arquivo. Então, é esse arquivo aqui que eu quero. Eu vou apertar Enter e Enter novamente. Pronto, agora o arquivo está carregado aqui, pronto para ser trabalhado. Vou posicionar aqui a máquina com as setas onde eu quero começar o trabalho. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui para vocês verem um pouco da máquina lá. Então, eu vou definir aqui o local onde eu quero trabalhar. Eu posso ajustar aqui o material se eu quiser, tá? Importante salientar o seguinte: o arquivo onde ele foi feito lá na área útil do programa não importa, tá, para a máquina, porque eu vou definir sempre aqui onde que eu quero fazer o arquivo, tá? Então eu vou, se eu apertar e segurar, ela anda. Se eu der toque, ela vai por passo, tá? Tem que ser um toque bem rápido, mas ela anda. E aí eu quero começar aqui. Como que eu faço para definir esse ponto de origem? Eu vou vir aqui e vou apertar o botão Origem. A partir daqui é onde, vocês estão vendo aqui aqui, se vocês olharem aqui, tem um maisinho nesse canto. Esse aqui é o ponto de origem, então vamos dizer, esse é o bico da máquina. Então a partir daqui é onde ele vai fazer o trabalho. Como que eu faço para visualizar isso? Vou apertar o frame, ó. Olha lá. A máquina mostra onde ela vai fazer. Vamos supor que não cabe, preciso ajustar. Vou ajustar aqui, trocar a posição, vou apertar origem novamente, posso fazer isso quantas vezes eu quiser, e vou apertar o frame novamente. Feito isso, é só eu apertar o Start. Continuando, File,
é onde estão os arquivos da memória da máquina, tá? Eu posso, inclusive, retirar o pendrive agora, porque o arquivo já está na memória. Pause é para eu pausar o trabalho. Coloquei a máquina para cortar, apertei o pause que ele vai pausar a operação. Start é para começar o trabalho. O pause ele serve também para eu cancelar, então eu aperto 2 vezes e ele cancela o que a máquina está fazendo, tá? E basicamente é isso. Pulse é aquele botão que a gente usou para fazer o alinhamento dos espelhos, né? Que ele só dá um pulso no laser. E aqui, se eu apertar Enter aqui na tela inicial, ó, e aqui em Layer Parameter, eu tenho aqui ó, os parâmetros que eu usei para configurar esse arquivo. Então, se eu apertar Enter aqui ó, em Layer Parameter, como eu só tenho uma layer lá, uma cor no arquivo, ele não faz nada. Mas, por exemplo, eu posso descer aqui em Work Speed, que é a velocidade de trabalho. Eu vou ajustar isso aqui. Vou colocar, por exemplo, 10 milímetros por segundo. Vou apertar esse dedo aqui. E aí eu vou definir aqui, ó, com a setinha, ó, qual o número que eu quero. Ó. Vou colocar aqui 1 e vou apertar essa mãozinha. E vou colocar 0 e apertar a mãozinha, ok? Só apertar o Enter. Pronto, ele já ajustou a velocidade aqui. E aí a potência eu vou ajustar também. Aqui, ó, potência mínima e máxima. Por que mínima e máxima? Potência mínima é a potência que a máquina vai usar quando ela está fazendo curva, porque a velocidade que ela usa quando ela está numa curva é diferente de quando ela está em reta. Aqui, por exemplo, Work Speed, a velocidade de trabalho dela, 10 milímetros por segundo, vai ser quando ela estiver andando em linha reta. Quando ela fizer uma curva muito pequena, muito fechada, ela freia, ela diminui a velocidade. E aí, para isso que serve a potência mínima, para essa velocidade mínima. Quando a máquina diminui a velocidade, ele faz um jogo ali para otimizar e não queimar muito, por exemplo, ou derreter muito material. Eu costumo deixar aqui uma diferença de 5% entre um e outro. Então eu vou deixar aqui a potência mínima em 75 e a máxima eu vou subir para 80. Então eu vou ajustar aqui 8 e 0. Aperto Enter. Feito. Está configurado agora do jeito que eu queria. Velocidade, basicamente é isso que eu vou mexer. A Work Speed, esse Idle Speed não muda, tá? Deixo sempre no padrão, aqui nessa máquina 200. Vou mexer no Work Speed e no Power Mínimo e Power Max. E, óbvio, isso eu estou fazendo aqui na máquina porque eu não quero carregar o arquivo de novo, porque eu posso fazer essa configuração, obviamente, lá no Auto Laser, tá? Fiz essa configuração, vou apertar aqui, Enter. Ele pergunta se eu quero salvar, ok, e pronto. Tá feito isso, vou apertar Origin, Frame novamente, é isso aí. Eu posso apertar o Start e aí a máquina começa o corte. Essa tabela de parâmetros a gente tem no site, tá? A gente tem uma tabela de parâmetros que vocês podem usar como base, tá? Não precisa se limitar a essa tabela. Vocês podem testar. Acrílico, por exemplo, ele tem alguma variação de espessura. A própria MDF também tem. Então vocês podem fazer um teste. Essa tabela ela serve como um parâmetro base, vamos dizer assim. E aí está feito. Vamos supor que eu não tenha mexido aqui na placa e eu vi que não cortou, faltou potência ou velocidade muito alta. O que eu posso fazer? Eu posso mandar a máquina cortar de novo, eu posso dar o start aqui que ela volta, desde que eu não tenha mexido na placa, ela vai cortar exatamente em cima, tá? Então, é muito importante que você pode até fazer um teste, por exemplo, no começo, eu estou testando aqui, eu vou ajustar, sei lá, não sei que potência e velocidade que eu preciso para testar esse material. Você pode mandar cortar uma vez, e aí, não cortou? Vou ajustar aqui e vou mandar de novo para ver se eu consigo cortar. Basicamente é isso, ok? Outro detalhe importante que eu vou mostrar ali agora, mais próximo do bico, que é o ajuste de altura, a distância focal aqui, do bico até o material que eu preciso ajustar. Aproveitando,
nós temos aqui, ó, esse é o termômetro digital que eu falei que ele fica monitorando a temperatura lá do tubo laser, tá? É muito importante que vocês fiquem de olho. Qual que é a temperatura ideal aqui? É ideal que esse tubo laser não trabalhe acima de 26 graus, tá? O limite dele, obviamente, que é maior do que isso, em torno de 28, 29 graus, mas a partir de 26 graus você já começa a perder a eficiência do tubo laser, acaba forçando mais o tubo laser e correndo, obviamente, o risco de ter um choque térmico ou quebrar um tubo laser. Então, limite mínimo, vamos dizer assim, depende muito da temperatura externa. Não existe, vamos dizer assim, o limite mínimo informado pelo fabricante é 10 graus, mas dificilmente com a máquina trabalhando, o tubo laser vai ficar abaixo desses 10 graus, porque ele vai aquecer, então ele vai trocando calor ali, então dificilmente ele vai ficar abaixo disso, a não ser que a temperatura externa esteja, sei lá, próximo de 0 grau, aí é possível. Mas assim, temperatura ideal de trabalho do tubo laser, de 18 a 24 graus é o recomendado por nós aqui. Nosso chiller sai setado de fábrica com essa configuração. Então é interessante que você sempre fique de olho. E o mais importante, a máquina não avisa, ela não tem um alarme, ela não tem nenhum tipo de intervenção caso a temperatura suba, tá? Então vocês precisam sempre, se a máquina não tiver chiller, fiquem sempre de olho na temperatura aqui, beleza? Bom, então é isso. Esse foi o vídeo do alinhamento dos espelhos. Ele acabou se estendendo um pouquinho, mas é que eu quis ser bem detalhista aqui, porque querendo ou não é uma coisa que vocês vão precisar fazer com uma certa frequência. No próximo vídeo nós vamos focar ali na controladora e colocar a máquina para cortar. Então, até o próximo vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que é a controladora, mostrar todos os botões e quero ensinar vocês a colocar a máquina para trabalhar para que vocês possam. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo sobre a controladora, todas as funções dela e como vocês fazem para colocar a máquina para trabalhar. E no final desse vídeo vocês vão estar aptos a começar a trabalhar com ela. Bom pessoal, então é isso. Esse é o último vídeo de treinamento sobre a L6040 Pricing. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe aqui nos comentários. E se você precisar de mais um auxílio, nosso suporte técnico está à disposição sempre. Vou deixar aqui um link também no nosso site, uma página lá de suporte ao cliente que tem vários materiais lá que pode ser útil para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.